Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um encontro na Casa do Caminho. Gratidão a todos vocês que estão conosco. A gratidão realmente de coração. Com o coração, assim, muito triste, muito amargurado por tudo que nós temos presenciado. E às vezes, sentimos meio sem condições de reagir com a tragédia que está acontecendo com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, toda a nossa solidariedade, todas as nossas vibrações, para que tudo seja resolvido da melhor forma possível e o mais breve possível. Gratidão ao Dr. Sérgio, que está aqui com a gente mais uma vez, trazendo um papo muito interessante. Vamos falar de Judas Iscariotes, o apóstolo escolhido por Jesus, entender um pouquinho mais. Gratidão ao Ângelo, por estar aqui, meu irmão, meu amigo, e gratidão a vocês e desejar a todos uma feliz jornada, sempre com a paz e a luz do Mestre Jesus. Trazer o Ângelo aqui para a sua saudação e para o teu recado, Ângelo, meu irmão. O microfone, Ângelo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham nesse momento, nesta quarta-feira, nesta noite de quarta-feira, né? E desde já também me solidarizo com todo o povo do Rio Grande do Sul, né? Nossos irmãos do Rio Grande do Sul, e rogo ao Mestre, né, que envie para lá os mensageiros necessários para o socorro daquele povo. E essa minha rogativa, Paulo, e a nossa rogativa pode vir através do Evangelho no Lar, que é aquele que nós escolhemos um dia e um horário fixo, conveniente da semana para não ser interrompido. Colocamos uma jarra com água para ser energizada e bebida ao final do Evangelho. Iniciamos com uma prece simples e espontânea, rogando sempre, né, a proteção dos benfeitores espirituais, fazer uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou um livro edificante. Temos Vigiai e Orai, Conduta Espírita, Céu e Inferno, temos vários livros que podemos recomendar. Comentar com os demais participantes por aproximadamente 15 minutos, evidenciando sempre o ensino moral ali contido. Em seguida, uma rogativa a Deus e a Jesus, aos espíritos do bem, em favor da harmonia do lar, dos familiares encarnados e desencarnados, extensiva também a paz entre os povos e agora extensiva aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul também, para que eles tenham força e resignação para entender o que está acontecendo. Fazer uma prece de encerramento, agradecendo sempre o amparo dos benfeitores espirituais. Lembrando, Paulo, Sérgio e amigos que nos acompanham, que o Evangelho no Lar não pode se transformar numa reunião mediúnica. Reunião mediúnica nós fazemos na casa espírita. O Evangelho no Lar nós realizamos ele na nossa casa. Paulo? Gratidão, Ângelo, gratidão. E pedir licença ao Sérgio, fazer convite já para a próxima semana. Estará conosco nossa amiga Norma Alves, lá de Aracaju, com o tema O Poder do Perdão na Promoção da Saúde. Será que o perdão é importante com relação à saúde? Doutor Sérgio aí pode depois até fique à vontade para pincelar com relação ao tema da semana que vem. E hoje, doutor Sérgio, mais uma vez conosco, gratidão, Judas, o apóstolo escolhido por Jesus. Antes de passar a palavra em definitivo, uma prece da obra Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, ditado por irmão José. E nós não escolhemos as preces, nós vamos pegando na sequência, e a prece de hoje é Tudo Passa. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Tudo passa. Não te esqueças sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo.
A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. O sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. Agradecer mais uma vez a todos vocês que estão conosco aqui e pedir, se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode ir pontuando, né? Nós já combinamos aqui com o Dr. Sérgio, à medida que for aparecendo, nós pedimos licença, interrompemos a exposição que ele fará, que é um trabalho com muita profundidade, muita pesquisa, mas vai pontuando para que a gente aproveite o momento, né, da dúvida e deixe naquele estágio para apresentação. Doutor Sérgio, mais uma vez gratidão por estar conosco. Fique à vontade por esse tema, Judas, o apóstolo escolhido por Jesus. Muito bem, Paulo. Muito obrigado a vocês dois. Nós estamos muito contentes, mais uma vez, de podermos estar assim, nos abraçando em torno de um tema que foi escolhido, não é, por vocês, dentro de uma lista, não é, relativamente até longa. E essa é uma temática que nós gostamos muito por afinidade, por simpatia, por gratidão, não é? Mas não é um tema ventilado no dia a dia das instituições espíritas. Então, a minha singela proposta, agradecendo por tudo, ao Ângelo também, é de que nós possamos apresentar para vocês como que um trabalho de compilação a respeito de questões, claro, ligadas a Judas Iscariotes, que, de certa maneira, é um apóstolo, viveu situações bem difíceis quando na companhia de Jesus de Nazaré, e muitas vezes ele é colocado à margem do apostolado, do colégio apostólico. Então, Allan Kardec, em toda a sua literatura, nos seus conteúdos, são 32 livros, títulos, ele não se ateve a esse personagem, né? Então, mas vocês vão ver que a espiritualidade pós-Kardec, em função de todo um magnífico trabalho de Francisco Cândido Xavier, envolvendo Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz, e toda a equipe espiritual ligada ao médium querido, eles trataram, e eu queria dividir, então, essas questões com vocês, não é? Para que nós possamos apreciar cada vez mais, vamos dizer, este espírito querido, este irmão, em função de tudo que ele vivenciou e buscando algo que os espíritos elevados nos trouxeram a respeito. Então, vamos fazer isto juntos. Como é um trabalho de compilação, estes diapositivos, todos eles tratam de referências bibliográficas precisas a respeito de Judas. Então, vamos fazer isso juntos? Nós colocamos aqui no primeiro slide, né, o slide título, Judas, o apóstolo escolhido por Jesus. Antes de entrar nessa temática, eu gostaria de comentar que nós não conhecemos Jesus. Nós temos algumas noções a respeito do Divino Mestre. Nós temos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos dizer assim,
iluminados pela doutrina espírita. Nós temos, vamos dizer, a Boa Nova, portanto, nós temos o Novo Testamento, que envolve um leque de aspectos da literatura que muitas vezes não são devidamente valorizadas, nem pelos cristãos de um modo geral, e às vezes até nem por nós espiritistas. Lembrando que Allan Kardec, ao publicar a sua obra extraordinária, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? O terceiro livro da série, 1864, ele trabalhou o Sermão da Montanha, que é uma síntese cósmica dos evangelhos de um modo geral. Não é? Novo Testamento vai muito além disto, inclui Atos dos Apóstolos, inclui as epístolas de vários deles, não é? Mas vamos ver o nosso tema. Então, esse é o primeiro slide, que é o slide título. Então, me acompanhem, por favor, e vocês podem olhar agora. João, o evangelista, no capítulo 15, no item 16, nos dizendo: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, esse é o evangelista João trazendo uma expressão, uma frase de Jesus de Nazaré, no sentido de dizer a todos aqueles que fizeram parte deste maravilhoso empreendimento, que tem pouco mais de 2000 anos, no sentido de que ele era quem escolhia. Além do que, alguém poderia fazer uma leitura superficial e achar que os apóstolos, incluindo, claro, os evangelistas, como que estivessem chegando, não é? Meio que de uma maneira fortuita, sem querer, à presença de Jesus. Na verdade, quando eu dizia que nós não conhecemos bem o Senhor da vida, o governador, o guia e modelo, é porque ele é muito além do que a própria literatura espírita até hoje contemplou e nos oferece a respeito. Quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós nos adiantarmos nos estudos e nas virtudes, melhor nós conheceremos o que significa, não é? Jesus de Nazaré, um Cristo de Deus, aquele que recebeu a outorga divina há bilhões de anos, como está no livro A Caminho da Luz, para que ele, então, criasse e gerenciasse todo o processo evolutivo do planeta, do ponto de vista geofísico, do ponto de vista da imensa natureza, mas, sobretudo, com isto relacionado a todo o processo de uma humanidade que, como está no capítulo O Grande Educandário de Emmanuel, no livro Roteiro, se refere a que somos 22 bilhões de humanos. Então, isso vai nos ajudando a compreender o que vem a seguir. Se eu busco o capítulo 6 do livro Boa Nova, que é um livro de leitura, de exame obrigatório, isso é uma pérola literária por Humberto de Campos, que nos traz, como aliás Emmanuel nos trouxe em outros capítulos de outros livros, muito a respeito daqueles tempos inesquecíveis, inolvidáveis. Então, quando nós olhamos o capítulo 6, o título é Os Discípulos. E aí nós vamos encontrar, não é, uma imagem que nos fala do divino amigo
como que reunindo os apóstolos. Vejam, Pedro, André e Felipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Vejam, é um conjunto de informações sobre as origens destes mesmos apóstolos, para que nós nos enfronhemos, nos inteiremos mais. Então, vou repetir. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, parenta de Maria, amavam a Jesus desde a infância, sendo chamados os irmãos do Senhor, à vista de profunda afinidade. Tomé descendia de um pescador de Dalmanuta e Bartolomeu de uma família laboriosa de Canaã da Galileia. Simão, o zelota, era pescador em Canaã. Somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariote, na Judéia, e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum. Judas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapassa o necessário. Permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Isto é Jesus conversando com Judas, porque, é claro, ele já conhecia a história de Judas como espírito, muito antes de Judas renascer, ter esse nome e ser parte do colégio apostólico. Mas ele adverte Judas, porque tinha ideia de alguma predisposição para as coisas materiais, não é? Seguindo, agora nós buscamos o livro Lázaro Redivivo. Quem assina? Irmão X. Quem é Irmão X? O mesmo de antes, Humberto de Campos. Capítulo 48, o discípulo ambicioso. Precisávamos de alguém com bastante coragem para salvar o Messias Nazareno. Aí já é um aspecto do próprio Judas, pensando e lidando com alguns dos seus amigos. Tentei abordar indiretamente outros, porém todos eles, ao que me pareceu, são esquivos e indecisos. Vejam que ele trazia sentimentos, ideias, planos, mas pensando no melhor que ele procurava depreender. Creia, porém, que o seu gesto, anuindo aos nossos propósitos, apressará a vitória do Messias, que era o que Judas queria, conferindo elevados títulos aos seus companheiros. Seguindo, estamos de novo no livro Boa Nova. A ilusão do discípulo, no capítulo 24. Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? No outro parágrafo, poderemos esperar renovações sem o interesse dos homens poderosos,
vejam a tendência de Judas de buscar algo no sentido da força, do poder, dos homens, mas com o objetivo de que Jesus tivesse êxito em todos os sentidos. Continuando no capítulo, o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César em dar autoridades de Jerusalém. O evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades de Jerusalém. Era como nosso irmão querido pensava. Jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. Só observei, vejam que lindo, leprosos e cegos, pobres e ignorantes. E Judas não entendia Jesus, tanto quanto o seu modus operandi, as suas dedicadas ênfases quanto ao trabalho de caridade em benefício dos sofredores. E aí Judas continuava: precisamos impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo de Jerusalém. Não seria melhor apressar o triunfo do cristianismo? Humberto de Campos nos lembrando. Muito bem. Outro livro de Humberto de Campos, Crônicas de Além-Túmulo, outra obra magnífica para nós recomendarmos aos que estão conosco hoje. Mas no capítulo 5, é um capítulo dedicado a Judas Iscariotes. Aquela figura de homem magnetizava-me. Entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Jesus, existia um abismo. O Senhor é, de fato, o ex-filho de Iscariotes? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima, porque ele já estava no mundo espiritual. É uma verdade, tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus. Em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do Mestre. Porém, meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O Mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, entregando, pois, o Mestre a Caifás. Não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi
que o suicídio era a única maneira de me redimir aos meus olhos, dito de uma outra maneira, perante a minha própria consciência. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento. Sofrimento expiatório da minha falta. Vejam, abracemos esse espírito. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, 1,5 milênio depois, onde, imitando o mestre, vejam, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei a terra, na terra, os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Joana d'Arc é o mesmo espírito de Judas Iscariotes. E antes de seguir adiante um pouquinho mais, eu queria lembrar que Joana d'Arc tem uma história linda, mas de muito sofrimento. E para vocês terem uma reflexão aqui comigo, né? Joana d'Arc é a grande missionária do Cristo para os preparativos da França para que, muitos anos depois, Allan Kardec, em 1804, pudesse renascer e fazer o trabalho do Espírito de verdade, do Consolador prometido e de toda a série que compõe o Espiritismo na sua origem. Por quê? Porque a França estava sob jugo da Inglaterra. E para que houvessem as condições propícias, para que todo o esforço do Espírito de verdade e dos espíritos da codificação, da companhia do codificador, Allan Kardec, a França deveria estar livre. E Jesus envia uma médium extraordinária, uma guerreira, e que era como que médium da espiritualidade superior, médium das diretrizes de Jesus, de tal maneira que ela tinha o seu exército para combater o exército que dominava a França, da Inglaterra. Curiosamente, vocês vão ver isto no livro de Leon Denis, Joana d'Arc, médium. A espada de Joana d'Arc nunca conheceu uma gota de sangue de ninguém do exército adversário. Com a sua condição mediúnica e dentro do seu caráter missionário, ela guiou a França, o seu exército, para a libertação, sem a violência de um combate comum no nosso mundo. Era Judas voltando e, de certo modo, vivendo uma dedicação extraordinária e, ao final, como que, na própria lembrança do texto anterior, nós vamos ver o seu sacrifício. Ele que vive, não é?
o suplício da traição e da morte na fogueira da Inquisição. De tal maneira que nós vamos ressaltando este aspecto de Judas Joana d'Arc. Aqui uma outra imagem dela. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já visitaram a França. Dois espíritos dirigem a França, Joana d'Arc e São Luís. Os dois estão para a França como o anjo Ismael está para o Brasil, como Isabel de Aragão em Portugal e o infante Henrique de Sagres, da Escola de Navegação de Sagres, que é Eliu ou Iléu do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, estão para Portugal. Então, meus amigos, vamos retomando lembranças da história da humanidade. Aqui uma outra imagem muito conhecida e vale a pena. Joana é venerada pelos franceses, pelo seu sacrifício e por causa da questão histórica. E vocês também que conhecem um pouco melhor estes dados, as providências de Jesus para a chegada de Kardec seguiram adiante. E aí nós tivemos o período do Iluminismo francês. Também um período com os enciclopedistas, todos franceses, preparando a França para o advento da codificação kardeciana. Ainda tivemos a Revolução Francesa, porque era preciso que a França fosse republicana para que Allan Kardec nascesse. Então, é uma sequência histórica. Joana d'Arc é a primeira providência. O iluminismo natural da França, pelos franceses, é a segunda etapa. A Revolução Francesa, apesar de todo aquele derramamento de sangue, na verdade, tudo aquilo é algo que contou com os preparativos do mundo maior até para que Allan Kardec pudesse chegar. Sigamos adiante, meus amigos. Uma outra imagem, não é, do sacrifício de Joana. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra. Fechou o ciclo. Depois de Joana, esse espírito não retornou mais. E ele não retornará, a não ser numa missão especialíssima no futuro. Sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência, e agora irmanado com ele, Jesus. Em todas as homenagens a ele prestadas, sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Reflexões de Judas. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Vejam, quanto ao Divino Mestre, infinita é a sua misericórdia, porque
se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo por todos os preços do ouro amoedado. Vejam a observação atualíssima de Judas. É verdade, concluí, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Vejam Boa Nova, capítulo 24, a ilusão do discípulo. Entregaria o mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria as suas ambições, aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã, que era o que Judas queria, no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo, libertaria Jesus. Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. Já nos preparando para a conclusão. Capítulo 35, Pontos e Contos, Irmão X, que é ainda Humberto de Campos, sob a organização de Emmanuel, claro. O capítulo tem o título Nas Palavras do Caminho. Vejam, Senhor, podemos voltar para Jerusalém a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la? Não, Tiago, respondeu o Cristo doce e firmemente. Não vou agora, sigo em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, continuou a excursão solitária em sublime silêncio. Nessa noite, o velho Tiago insulou-se da comunidade e, tomando os pergaminhos, começara a escrever sua bela epístola à cristandade. Anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua humana. Tiago, número 3. Contra a intemperança da linguagem. Tudo isto é para nós, 2000 anos depois. Aquele que não peca no falar é realmente homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Com a língua, bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela maldizemos os homens. Da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Palavras de vida eterna. Chico Xavier, agora Emmanuel, perante Jesus, capítulo 12. E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. O que Emmanuel nos alerta? Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Nas lutas da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa,
na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Emmanuel mostra para nós que nós fazemos do mesmo no dia a dia, sabe-se lá há quanto tempo. Sigamos. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. E, apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Este é Emmanuel. Na última ceia, vejam para a conclusão. Livro Momentos de Ouro, Chico Xavier, autores diversos. Retrato de Mãe, por Maria Dolores. Vejam, depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e de sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus martírio, sangue, cruz. E em flagelo e aflição. Eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena, que a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve, uma experiência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou-a, rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé
da pobre mãe que forjara o ser, a mãe dele. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, pergunta: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem pressinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Então, meus amigos, nós estávamos fazendo estas lembranças das obras que nós conhecíamos, que haviam amorosamente mencionado sobre esse espírito a quem nós devemos muito. Que nós possamos abraçá-lo, acolhê-lo, mas também que ele o faça quanto a nós. Porque todos temos imensas dificuldades, por vezes nem comparáveis àquelas que um dia ele apresentara ao conviver com Jesus. Que possamos buscar o autoconhecimento, a reforma íntima, a educação dos sentimentos em parâmetros de vida eterna. Muito obrigado a vocês. Me coloco à disposição para alguns comentários, algumas questões que os amigos trazem, e vamos em frente. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, Sérgio. Nós é que agradecemos, doutor Sérgio, realmente. E esse diálogo, né, de Maria de Nazaré com Judas, realmente é emocionante, porque ele busca, né, ajuda com a mãe e não tem a ajuda que ele precisa, né, que ele gostaria, em Maria de Nazaré. Antes de passar para o Ângelo, eu vou aproveitar, então, nesse momento desse diálogo de Maria de Nazaré com Judas, trazer aqui uma questão que o Sérgio colocou, doutor Sérgio. O senhor Xará perguntando. Gratidão, Sérgio. No livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, tem a Legião de Maria,
que tinha a missão de socorrer os suicidas. Será que essa legião foi criada por causa do suicídio de Judas? Sérgio, boa noite. Olha, essa é uma questão bonita, não é, que você levantou. O suicídio era algo incomum naqueles tempos. Mas, claro, casos esporádicos sempre ocorreram na história humana, ao que se sabe. Mas a nossa humanidade, ela é muito enferma do ponto de vista moral e espiritual. E ao longo das épocas, sobretudo dos séculos, após o cristianismo primitivo, após a vinda de Jesus, a presença dos apóstolos, dos 72 discípulos, dos 500 da Galileia, o crescimento populacional da Terra ganhou, vamos dizer assim, uma importância muito grande, porque era preciso que as pessoas reencarnassem. O mundo espiritual do planeta ainda é de uma grande maioria de espíritos andrajosos, completamente comprometidos em relação às leis de Deus. As regiões mais numerosas até hoje, quando nós temos 8 bilhões de seres humanos, são as zonas umbralinas inferiores, trevosas e abissais. Naquela época, os encarnados eram numericamente muito poucos, mas o suicídio se tornou uma questão de saúde pública, uma questão importantíssima em função das condições difíceis da humanidade deste mundo. Lembrando que se no livro Roteiro, Emmanuel chama isto aqui de um grande educandário, num capítulo que tem este nome, outros amigos espirituais trazem quase que diariamente a ideia do quanto a Terra é um grande hospital. Um grande hospital de almas. Os degredados de Sírios foram para a Capela. Se somaram aos degredados de Capela e vieram para cá. Passaram-se milhares de anos. E a estagnação moral ainda é uma característica. E daí o suicídio, os abortos induzidos. Temos 5.800 anos de história escrita do planeta. A nossa história é muito mais longa, mas durante todos esses anos, nós nunca tivemos 100 anos de paz, sem as guerras. Estamos aqui estudando sobre Judas e temos um grave conflito no Sudão e outros países africanos, na Ucrânia, invadida pelo Kremlin. Guerra civil no Iêmen, guerra civil na Síria. A gravidade do que acontece no Haiti há décadas, mas, sobretudo, o drama dos palestinos quando as suas terras são invadidas por Israel. Então, isso denota a condição dessa humanidade. E o suicídio e o trabalho que Dona Ivone do Amaral Pereira, como médium, Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, como aquele que cometeu suicídio, uma vez resgatado por esta equipe, né? Dr. Bezerra, Maria, Dona Ivone, as servas e os lanceiros de Maria, trabalhando em benefício de milhões de espíritos que desde então cometeram suicídio. Então, é muito provável que pela condição emblemática do que acontece com Judas, o seu drama pessoal tenha aberto todo um empreendimento que durou até hoje e permanecerá, sabe-se lá por quanto tempo, em auxílio
aos nossos irmãos que abandonaram as suas vidas diante dos seus dramas e carecem, né, com uma equipe tão maravilhosa de resgate, de acolhimento, de tratamento espiritual, inclusive quanto ao perispírito, para que possam, como que, programar novas vidas, onde vão trabalhar essas questões, jamais escolhendo repetir o gesto. Muito obrigado, Sérgio. Gratidão ao Sérgio. Ângelo, estamos caminhando já para o nosso final, mas queremos te ouvir, meu irmão. Tá aberto o seu microfone, mas não está saindo som, Ângelo. Fala aí. Fala que eu acho que agora vai. Vamos ver. Não. Não, tá aberto o microfone, tá? Mas não está saindo som. Não. Continua sem. Tá mudo. Então, até para encerrar, uma coisa, né, doutor, dentro dessa maravilhosa, né, exposição que foi feita, lá no comecinho já começou alguma coisa que me chama a atenção, né? Dentre todos, Judas foi o escolhido, vamos dizer, para ser o tesoureiro, para gerir, né, as finanças ali do grupo apostólico. E é interessante, né, essas escolhas, porque Levi, Mateus, era um publicano, um cobrador de impostos. É o que talvez, minha opinião, né, minha visão como Paulo, tivesse mais condições para atuar. Mas quem somos nós para questionar o mestre? Então, algo tinha para que tivesse essa escolha. Gostaria de te ouvir, não sei se isso também, né, provocou uma dúvida em você. Olha, Paulo, eu não tinha me detido nesse aspecto, né? As condições entre estes dois apóstolos são muito diferentes, né? Apesar de Mateus ser um publicano, né, ele se mostrou um médium extraordinário, né? Lembrando que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eram médiuns psicógrafos. E por isso, escreventes, a eles foi dada a missão apostolar evangélica, não é? De deixar, na medida do possível, tudo registrado. Uhum. Então, apesar de ele haver trabalhado essas questões de cobrador de impostos, né, você lembrou bem, poderia ser alguém com essa capacidade administrativa de valores financeiros, né? Mas a missão dele era completamente outra, não é? Que nada guardava. E é lindo quando se vê que ele deixa aquela atividade, que muitas vezes ele era como que pouco bem recebido, porque ele era um cobrador de impostos. Então, na medida em que ele conhece Jesus, ele abandona tudo. Tudo que era voltado ao materialismo, mesmo aquele materialismo puro, simples, de pessoas da comunidade, não é? Atendendo às obrigações de um funcionário público qualquer. Justo. Mas eram espíritos muito diferentes e certas características de Judas fizeram com que ele se atrapalhasse, eu diria, nas questões envolvendo
a parte material com a parte da missão de Jesus. Justo. Não é? Será que voltou o som, Ângelo? Quer fazer mais um teste para a sua mensagem final? Não, tá. Eu faço às vezes do Ângelo, né? Reforçando o Ângelo, sempre desejando a todos realmente uma iluminada noite. Antes de passar para o Dr. Sérgio para a sua mensagem final, algo que me chamou extremamente a atenção foi a passagem de Judas dizendo: ósculo do perdão da minha própria consciência. O beijo do perdão da minha própria consciência. Então, mais do que tudo, que nós possamos ter a nossa consciência em paz, né? Que ao colocar o velho travesseiro ali, né? O nosso velho confidente travesseiro, e ficarmos tranquilos. Então, que a gente tenha esse beijo na nossa consciência em todos os momentos. As escolhas erradas fizemos e continuaremos fazendo. Mas o importante é termos consciência de que erramos e possamos corrigir e reparar, porque nós não estamos de volta aqui para pagar nada do que nós fizemos, é para reparar. E o nosso Pai nos ama tanto que dá essa oportunidade quantas vezes forem necessárias, mas quanto antes aprendermos e pusermos em prática essa grande oportunidade, melhor para todos nós. Dr. Sérgio, gratidão mais uma vez, sua mensagem final, fique à vontade. Olha, Paulo, eu agradeço a você, ao Ângelo, a todos os que estejam nos acompanhando ou que possam examinar esse conteúdo mais adiante. Acho que você foi muito feliz na escolha do tema, porque sempre é positivo nós fazermos leituras e releituras dos conteúdos doutrinários espíritas. Claro que aqueles de autores a quem nós devemos a nossa maior gratidão, especialmente pós-Kardec, a toda a literatura maravilhosa da equipe Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Que nós aproveitemos a encarnação atual, porque nós não sabemos como será de futuro. Onde estaremos, com quem estaremos, em que condições. Hoje, nós temos tudo à nossa disposição. Aproveitemos, possamos trazer o conhecimento espírita, não no sentido apenas intelectual, mas buscando esse conhecimento com Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz e outros autores queridos pela sua mediunidade, para o nosso crescimento e para a nossa libertação. Deixo com todos um grande abraço, agradeço imensamente a oportunidade, e assim que vocês quiserem, podemos examinar um outro tema. Muito obrigado, viu? Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar